Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 34. E se você vem ouvindo Isaías capítulo por capítulo, você deve se muitas vezes perguntar, nossa, que livro muitas vezes que traz tantas assim partes ruins, que mostra tantas partes assim de guerras, de vingança. E isso tudo, lembra, nós estamos lendo aqui numa sequência, mas Isaías, ele ali foi profeta durante 50 anos. Então foi durante 50 anos que ele foi dando essas palavras. Quando a gente lê, né, parece que ele deu tudo de uma vez. Então fica pesado quando a gente vê dessa forma. Mas quando a gente vê que foi dentro de um período tão grande, foi um profeta que teve o período maior. E outra coisa, fala-se muito de guerra, de sangue, porque era dentro do contexto daquela época. Hoje, se nós fôssemos falar, nós íamos falar de contextos. Vamos falar mais de uma coisa mais superficial, de fofoca, de puxar o tapete de um e do outro, do contexto de fake news, do contexto de se chama lacrar na internet, né? Então hoje seria outra forma de abordagem por causa do contexto, sem falar da política, da corrupção grande dentro da política, tá? E outra coisa que eu quero destacar, nosso Deus é amor, nosso Deus é graça, mas acima de tudo nosso Deus é justiça, é retidão, é juízo. E ele não pode se descartar dessas características, por isso que tem a misericórdia para nos alcançar e tem a graça. Mas o Senhor não pode descartar daquilo que ele é. É igual o sol não pode descartar da sua intensidade do calor. E dependendo de quanto próximo chega, se derrete. Então, o nosso Deus é um Deus de justiça. O que veio fazer o intermediário entre nós e ele foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo pagou pelo sangue para que nós pudéssemos retornar a Deus. Então você vê, houve uma justiça que teve que ser cumprida, né? São coisas que fogem ao nosso entendimento, fogem à nossa percepção humana. É muito maior do que nós podemos imaginar. Mas perceba, eu sempre gosto de fazer essa associação com o sol. Por mais que o sol seja benéfico, até tem médicos antigos que diziam, onde o sol entra, a doença vai embora. O sol é esterilizante, ele é necessário para a fotossíntese. Só que quando o sol está em grande intensidade, nós sentimos muito, né? Aquele calor. Agora imagine se aproximar um pouco dele. Aí ele se torna o quê? Benéfico? Não, aí ele vai se tornar destruidor. Então, para nós recebermos toda essa dádiva do sol, nós temos que estar numa distância adequada, num local adequado. Para nós recebermos toda a bondade e misericórdia do Senhor, nós temos que estar dentro de um processo que nós estejamos no lugar adequado, na distância adequada, no sentido de juízo, no sentido de justiça. Né? No sentido de estar sobre nós o sangue de Cristo e a gente todo dia louvar pelas misericórdias dele e viver um estilo de vida na presença do Senhor. Por que eu estou dizendo tudo isso hoje na introdução? Porque nós vamos ler esse texto e vai falar o início dos últimos juízos de Deus e vai ter muita referência do que nós vamos ler hoje de Apocalipse. Então vai parecer algo bem cruel, vai parecer algo bem pesado, mas eu quero que vocês lembrem do contexto daquela época. Como que era o contexto daquela época? Vocês acham, quando vocês vão na igreja, a maioria das igrejas tem ar-condicionado, tem uma cadeira confortável, ou tem um alto-falante para que todos possam ouvir. Muitas igrejas ainda já tem a multimídia, você nem precisa muitas vezes abrir um inário ou abrir a Bíblia, porque já é o que? Colocado lá no painel de LED na frente. Então, olha quantas coisas hoje nós temos de conforto dentro da casa de Deus. Quantas vezes também está cheio de flores, aromas gostosos, o banheiros separados, vários banheiros
para poder usar, o lavabo. Muitas vezes tem outras salas onde podemos nos reunir, tem a sala das crianças. Então, hoje nós temos um contexto muito diferente, mas antigamente como que era esse contexto? O templo era dividido em 3 partes. A primeira parte, onde era o povo se achegava. E aonde o povo se achegava, era o quê? Para oferecer as ofertas. Então, levava muitas vezes, trazia lá da casa deles, longe de uma viagem, trazia lá o seu cordeirinho, ou a sua pombinha, dependendo da condição que a pessoa tinha. Então, ali era um lugar aonde o quê? Era uma matança pura. Era sangue para tudo quanto é lado. Era um cheiro de sangue, era um cheiro de carne, era uma fumaça que era queimado, tinha que ficar aceso 24 horas ali o altar. Então, era cheiro de carne queimada. Esse era o contexto. Quando a gente pensa nisso, dá até um mal-estar. Mas para eles não havia mal-estar quanto a isso. Era a realidade que eles viviam. Vocês acham que no ambiente onde estavam várias pessoas, vocês acham que as pessoas tinham água para tomar banho como a gente tem? Você acha que o cabelo das mulheres era soltinhos, lindos, como a gente vê hoje? Né? Então, assim, não havia a higiene que nós temos hoje, não havia saneamento básico que nós temos hoje. Então, quando Isaías, e quando a gente vê dentro da palavra, ele traz o contexto daquela época. Então, esse capítulo vai trazer muito isso dentro desse contexto, tá? Então, sempre olhar para isso, senão a gente fica horrorizado muitas vezes com o que lê. Mas a gente tem, se remeter àquele contexto. Eu amo assistir filmes históricos, ou se eu tiver mais condições, e eu creio que eu vou ter em nome de Jesus, para viajar, eu assim, não tenho muito interesse de ir para os Estados Unidos, não conheço, mas não tenho muito interesse. Mais para a Europa, para aqueles lugares antigos, eu gosto, porque eu gosto de ver história, eu gosto de assistir filme onde eu posso ver como era o contexto cultural daquele ambiente, porque tudo isso nos remete aos nossos dias de hoje, né? Quando nós conhecemos a história, nós também aprendemos muito sobre nós mesmos, né? Porque por mais que o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, o nosso cérebro ainda quase é o mesmo. Veja, antigamente, o alerta do ser humano era quanto à sobrevivência em relação, se o homem fosse caçar, ele ficaria preocupado que se ele pudesse virar a caça. Então ele ficava em alerta quanto a isso. Se ele ia dormir à noite com o fogo do lado, para que não viessem animais, e um ficava de guia, de vigia. Então, o cérebro ele ficava em alerta quanto a essas coisas, o real medo. Tá? Hoje o nosso cérebro também fica em alerta, e é a grande ansiedade. Mas hoje a ansiedade não é o real medo. A ansiedade muitas vezes é ser reprovado numa prova, é ter uma avaliação no emprego e não passar, ter uma conversa difícil dentro de casa, que vai ter uma conversa difícil. Então, hoje, são esses outros fatores de alerta do nosso cérebro. Então, você vê, são contextos diferentes. Os medos antes, eles tinham mais pontos reais. Hoje, os nossos medos são mais pontos irreais, que vão sendo formados das várias crenças que nós vivemos desde o nosso ventre materno, né? Então, mais uma vez eu repito, eu trouxe esse pano de fundo, trouxe essa fala para a gente avaliar a mensagem dentro de um contexto. E lembrando que Isaías não falou todos esses capítulos aqui de uma vez. Ele teve um ministério aí de 50 anos. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui dizendo? Aproximai-vos todas as nações a fim de ouvir. Prestai atenção todos os povos da terra. Então, essa mensagem não é só para Israel, essa mensagem não é só lá para a Síria que estava ameaçando, mas é uma mensagem para todas as nações e todos os povos. O versículo 2 vai falar sobre a indignação do Senhor. Vai falar da indignação do Senhor que é contra toda a nação, que a ira dele é contra todos os exércitos humanos. Os exércitos humanos, eles se reúnem o quê?
muitas vezes para governar os outros, para submeter os outros, né? E como aqui estava tendo o cenário por detrás de tudo isso aqui, estava acontecendo o quê? Lá, Senaqueribe, com a parte da Síria, matando tudo, governando tudo e querendo chegar aqui ao poder também. Então vai falar que o Senhor vai destruir, ele os destruirá, nenhum guerreiro restará, e ele entregará todas as matanças. Quer dizer, não adianta ser o grande guerreiro, o Senhor vai destruir todos os guerreiros. Então hoje, minha amada, meu amado, o que você tem guerreado? Antes, quando me chamavam, você é uma mulher guerreira, eu até considerava isso. Hoje eu assim não me vejo uma mulher guerreira e abomino falar que eu sou guerreira. Uma pessoa guerreira, ela espera a guerra. Mas hoje não. Eu sou o quê? Filha do Deus vivo. Eu sou filha amada de Deus. Uma guerreira, ela vive toda hora lutando, ela vive ansiosa, ela vive sobrecarregada, exausta. E eu a cada dia quero experimentar a vida abundante que Cristo nos deixou. Entendeu? Nós temos que ter uma mudança de mentalidade, tá? Porque todo guerreiro vai ser entregue à matança. Agora diz aqui, seus corpos serão jogados fora da cidade e seus cadáveres exalarão maus cheiros. Os montes se encharcarão de sangue deles. Nessa época, um corpo que não fosse enterrado era como indigno. Então, quando fosse jogado para os animais, quando o sangue fosse jogado, então tudo isso era tido assim como desonra, né? Então é como que não vai ter mais honra essas pessoas. E as estrelas do céu serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo. Todo o exército de astros cairá como folhas secas da videira e da figueira. Fala essa parte que os céus se enrolarão, né? Está referindo também a esse céu atmosférico mesmo, e a gente pode estar vendo lá também isso em Apocalipse 6,14, que diz que o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. E isso está dizendo lá quando vier o sexto selo. Então, nós vamos ver que várias passagens aqui vai ter referência lá ao livro de Apocalipse. E vai dizer que, olha, versículo 5, eis que minha espada já está fora da bainha e pronta no céu. Então, nosso Deus é um Deus também que se ira, é um Deus que faz os seus juízos, e aqui ele está dizendo que a espada dele já está desembainhada. Então, está prestes para vir o juízo e pronta, né? E ela descerá, pois, sobre Edom e sobre todos os povos que separarei para o extermínio. Edom, ele tem assim, representa todos os inimigos do povo de Deus. Eles são tipificados por essa nação, porque essa nação tinha ódio e eles foram cruelmente, eles foram particularmente cruéis com o povo de Israel. Tanto também como o caso do Egito, da Babilônia, ali de Edom, de Amon, de Moabe. Então, embora parentes próximos, viu, amados e amadas dos judeus, os edomitas sempre manifestaram particular rancor contra eles. E hoje, o que nós vemos lá? Hoje, nossa época, Israel está rodeada lá dos países árabes, muçulmanos, sendo que esses países, eles são o quê? Parentes de Israel, porque eles vêm de Abraão não com Sara, né? Mas sim com a serva. Então, eles também têm parentesco ali, mas eles ali têm o quê? Eles são cruéis também com o povo de Israel. Então, essa história que nós estamos vendo aqui, nós temos hoje essa realidade acontecendo também, tá? E ela está se intensificando porque o Irã está aí quase no final da sua bomba atômica, e se isso realmente acontecer, é uma grande ameaça. Então, o acordo de paz em breve vai ter que ser assinado para impedir
que o Irã, com a bomba atômica, tanto ataca Israel quanto os outros países ao redor. Porque muitas vezes um país é sunita, o outro é semita, eu não sei, um é sunita, agora não me recordo o outro. E eles também têm rixa entre eles. E se o Irã conseguir a bomba atômica, todos ali vão estar em grande risco. Então vai ter que ter um acordo. Já começou a haver a aliança ali abraâmica, do acordo de Abraão, e agora com a chegada do novo presidente reeleito, Trump, o cunhado dele, por um lado, ajudou nessa primeira aliança aí abraâmica, e pode ser que venha trabalhar isso novamente. Então, muitas coisas estão se desenrolando, tá? Mas a Bíblia, a gente sabe que o Senhor não deixou quando voltar, quando vai ser, mas mandou a gente observar o tempo, o que acontece. Então, nós estamos observando isso hoje. E quando ele vai falar da figueira, que a figueira voltou, que foi Israel que voltou já para a sua nação, já está sendo convocado os judeus ortodoxos para voltarem para Israel. Então, está havendo um movimento. Agora, como vai ficar o nosso coração? Apavorado por conta disso? De jeito nenhum. Pelo contrário, nós vamos continuar vivendo a nossa vida o quanto mais próximo e íntimo de Deus. Gente, essa palavra não é para causar terror e temor em nós. Pelo contrário, é para nos causar mais intimidade para com Deus. Porque Deus, você acha que Deus, ele deseja que você fique terrificado pela palavra dele? De jeito nenhum. Deus, ele quer que nós sejamos constrangidos pelo amor. Esteja registrado na tábua do nosso coração esse Pai, tá? Que está longe do Pai humano. Né? Só que nós temos que lembrar que existem regras, existe na casa do Pai, na casa dos nossos pais, quando nós vivíamos, não tinha regras para viver lá. Na sua casa hoje não tem uma disciplina para viver dela. Dentro da casa do nosso Deus também tem essa disciplina. Só que hoje nós vivemos num mundo que faz a gente viver por meio de prazeres e desejos e vontades. E aí, muitas vezes para nós é difícil ver tudo isso como amor e misericórdia de Deus, tá? Então, deixa eu voltar aqui que já foi um tempão eu falando, hein? Então, a espada do Senhor já está aí pronta para matança, e ele vai falar que os bodes selvagens cairão com eles, e os novilhos, bois selvagens. Você vê que uma hora fala boi selvagem, outra hora novilhos. Por quê? Os bois selvagens, esses animais, eles representam as nações fortes da terra e acompanhariam também as nações fracas, os cordeiros, os bodes, os carneiros. Então, nós teríamos talvez nessa época um bode forte aí, seria o que? A nação da Assíria, da Babilônia. Mas nós teríamos ali o Egito que já estava enfraquecido. Então, todos esses vão ser o que? Visitados pelo Senhor. Tá? E vai dizer também que tem o dia da vingança do Senhor, um ano de retribuição pela causa de Sião. Então, talvez esse ano de retribuição, talvez seja o milênio, não dá para ter certeza aqui, mas vai haver o dia da vingança do Senhor. E fala que os ribeiros de Edom se transformarão em piche. Aqui ele vai dar um exemplo, ele vai pegar Edom como exemplo de todas as nações que aqui tanto oprimem Israel, como também desprezam o Deus vivo. Então ele pega Edom como exemplo e vai falar que ali vai virar enxofre, vai virar piche, um betume ardente, dando a mesma visão do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, e que não vai se apagará nem de noite nem de dia fumaça para sempre. Hoje, no Mar Morto, naquela parte, tudo que é salgada, que é puro sal, alguns historiadores dizem que é ali que foi Sodoma e Gomorra. Então, ali virou tudo sal. E a gente tem, né, que a mulher de Ló que virou sal. Então, é muito provável que aquela seja uma região. E é uma região infértil, não nasce nada lá, tá? Então, fala que não se apagará nem de noite nem de dia a fumaça que vai exalar daquilo.
Quer dizer, vai ter um legado histórico para as outras gerações e para os séculos do que aconteceu ali. E também vai dizer que os animais selvagens, eles vão tomar conta. Quer dizer, o ser humano vai perder o espaço ali e todos os animais vão ali tomar conta. E diz que no versículo 11, que o caos como uma linha de medir e a destruição como um fio de prumo. Essa palavra aqui, vinda do hebraico, ela tem o mesmo significado lá em Gênesis, que diz que a terra era sem forma e vazia. Então vai se tornar algo sem forma e vazia, e vai ser habitado por animais, que mesmo os ilustres do reino ali, que houveram em Edom, eles serão um nada. Vai crescer espinhos nos palácios, urtigas, carbos, vai ter morada de chacais, os animais daquela época, vai ter pastagem de avestruz. Cada animal desse, e vai ter criaturas noturnas que pousarão ali e descansarão. E muitas vezes vai ser chamado de lugar assombrado, porque são lugares que só tem vários barulhos de vários animais, né? E vai ter bodes, vai ter hienas, e pousando ali encontrarão descanso e refúgio. Olha que interessante, não vai ser mais para o ser humano, mas cada animal vai ter uma partezinha sua ali para estar o quê? Dentro dessa cidade que foi destruída pelo próprio Deus, tá? E o versículo 16 diz que nenhum desses animais estará faltando. Quer dizer, estarão em par. Então, ali vai ser dado de herança para os animais, tá? E o último versículo nos diz, ele mesmo designa as porções de cada um, até para os animais. Sua mão lhes destruiu a terra com o cordão de medir, o Senhor mede. Eles o possuirão para sempre, habitarão nela de geração em geração. Então, esse é um texto, assim, que nos leva a ver o juízo de Deus. E para nós, o que? Descansar na misericórdia dele e viver segundo as regras da casa do Pai. E essas regras não são para nos castigar, limitar, são regras de bênção, são regras para cuidar de nós, para não deixar que nos pés tropecem. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aproveita, minha amada, meu amado. Curte esse vídeo, compartilhe com outra pessoa, faça um comentário para que o YouTube possa entregar essa mensagem para mais pessoas. Nós vamos aprender assim a divulgar mais a palavra de Deus. Hoje nós temos várias ferramentas para isso. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.